Fala aí, galera, aqui é o JP e a gente vai seguir no nosso estudo de hibridização, ok? No primeiro vídeo a gente havia estudado o que é hibridização e como determiná-la. Lembrando que a gente precisa aqui justamente entender quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do meu átomo para saber qual a hibridização daquele determinado átomo, ok? Agora a gente vai estudar um outro aspecto dentro de hibridização. Como que eu consigo relacionar hibridização com as ligações químicas covalentes? Bom, quando eu falo na química quântica de ligação química, nada mais é do que uma sobreposição de orbitais. Como assim? Lembra que os orbitais são regiões de alta probabilidade onde eu encontro os elétrons. Então, se eu sobreponho duas regiões, dois orbitais, é porque eu aumento ainda mais a probabilidade de encontrar os meus elétrons lá. Então, justamente, eu vou ter a ideia de que, na ligação química, os elétrons que participam da ligação estão naquela região, ok? Por exemplo, a gente havia visto, então, que eu represento um orbital por uma caixinha e esse elétron por uma setinha. Perceba que eu tenho aqui um elétron de um determinado spin e outro elétron com um spin contrário. Quando eu faço a sobreposição desses orbitais, eu tenho a formação da minha ligação química. Então aqui eu tenho um orbital que está completo porque eu formei uma ligação. Juntei o orbital de um elemento com o orbital de outro elemento. Não necessariamente esse orbital precisa estar hibridizado, tá? Então assim, em algumas moléculas a gente observa a hibridização de certos átomos, mas não em todos, ok? Lembrando lá de números quânticos, se tem dúvida, tem vídeo disso também aqui no canal, ok? Pode procurar lá para saber um pouquinho melhor disso. Bom, quando a gente fala então das ligações, a gente pode considerar que há dois tipos de ligações covalentes. A ligação dita sigma, ok? Em que ocorre uma sobreposição frontal desses orbitais. Como assim? Então eu tenho aqui um certo orbital com um elétron e um orbital com outro elétron. Perceba que na hora que eu faço aqui a minha ligação química, eu tenho justamente a sobreposição frontal dos meus elétrons. Dessa forma, eu consigo considerar que numa ligação química, a ligação está no eixo aqui entre os átomos. Perceba aqui, o eixo é esse tracejado vermelho. A ligação química se encontra exatamente nesse eixo. Além disso, eu tenho os meus elétrons sobre o meu eixo, então eu tenho uma sobreposição frontal dos meus orbitais. Essa ligação sigma, ela é mais estável que a outra que a gente vai estudar, okay? Porque ela é mais efetiva. Isso, inclusive, interfere na hora de considerar a facilidade para quebrar essa ligação. Então, a ligação sigma é mais difícil de se quebrar, porque ela é mais efetiva, ok? Uma vez que ela é uma sobreposição frontal. E sempre que eu vou formar as ligações da minha molécula, eu formo as ligações sigma primeiro, ok? Agora, com relação ao segundo tipo de ligação, é a chamada ligação π, ok? Na ligação π, ao contrário de ter uma sobreposição frontal dos orbitais, nós teremos uma sobreposição lateral. Então perceba que o eixo da minha ligação é esse daqui, o tracejado em vermelho. Na hora que eu fizer a sobreposição, eu tenho que os meus elétrons se sobrepõem e o eixo aqui é perpendicular ao eixo onde está a ligação sigma. Isso faz com que a ligação π seja menos estável. Então, para quebrar uma ligação π, eu gasto menos energia do que para quebrar uma ligação sigma. Por que isso é importante? Se a gente depois quiser entender reatividade de certas moléculas, a gente precisa saber por que eu quebro uma ligação e não outra, ok? E onde eu encontro as ligações do tipo π? Eu encontro nas chamadas ligações múltiplas, que são ligações duplas e ligações triplas, ok? Só que eu só consigo formar uma ligação π quando restar orbitais p não hibridizados nos átomos ligados. Então, assim, a gente estudou as hibridizações, SP, SP2, SP3 e assim por diante.
Das 5 hibridizações que a gente estudou, lembra que as que usam, todas usam orbitais p. Só que eu tenho apenas 3 orbitais p. Para poder sobrar orbital p não hibridizado, necessariamente o meu átomo tem que ser de hibridização sp2, porque eu estou usando apenas 2 orbitais p, ou apenas sp, porque eu uso apenas um orbital. Ok? Então, nesses dois casos, vão sobrar orbitais p não hibridizados. Tá certo? A gente vai ver gráficos daqui a pouco disso, e aí vai ficar mais fácil entender o que eu quero dizer com não hibridizar. E uma coisa interessante é que uma ligação π não vai permitir rotação da ligação. Como assim? Numa ligação sigma, eu consigo rotacionar os meus átomos, certo? Já numa ligação π, por estar presente em dupla ou tripla, eu não consigo fazer essa rotação. Isso daqui, por exemplo, na orgânica, interfere porque vai propiciar a existência do que a gente chama de isomeria geométrica, ok? Então, um conceito aí que depois pode aparecer para você, ou caso já tenha aparecido no seu estudo, para a gente entender o porquê. Então, quando eu tenho uma ligação π, eu não consigo fazer a rotação da ligação, uma vez que se eu rotacionar um dos meus átomos, eu vou deixar de ter essa sobreposição lateral dos orbitais, ok? Bom, vamos ver aqui como que a gente vai identificar que tipo de ligação que eu tenho, se é sigma ou π. Muito simples. Toda ligação simples ou coordenada vai ser uma ligação sigma. Já se eu tiver uma ligação dupla, uma das ligações necessariamente tem que ser sigma e a outra π. E se eu tenho uma ligação tripla, eu tenho uma ligação sigma e 2 ligações π. Por exemplo, se eu tenho aqui a molécula de O2, é uma ligação dupla. Uma das ligações vai ser uma ligação sigma e a outra vai ser a ligação π, ok? Tanto faz aqui qual a gente chama de sigma ou π. É importante saber que existe uma sigma e uma π nesses casos. Agora, você tem aqui uma molécula orgânica um pouquinho maior. Vou julgar cada uma dessas ligações. Então, primeiro, essa daqui é apenas uma ligação simples. Por ser simples, eu sei que ela é sigma. Aqui eu tenho uma tripla. Em geral, a gente fala na tripla que o risquinho do meio é a minha sigma. E as duas que sobram em cima e embaixo, ligações π, ok? Aqui, uma ligação simples, sigma. Esse carbono está fazendo uma dupla com oxigênio. Uma ligação sigma e uma π. Ligação simples, sigma. Ligação simples, ligação sigma. Ok? Muito simples aí, porque a gente vai precisar. Vamos agora dar uma olhada nos gráficos das hibridizações, ok? Então, vamos entender aí o comportamento de casos gerais, tá certo? Primeiro, vamos analisar um gráfico com uma hibridização sp. Essa hibridização a gente vai observar no berílio, tá? Então, o berílio, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, ele tem apenas 2 elétrons na camada de valência, ok? Quando eu coloco isso num gráfico, o que a gente tem? Então, aqui é um gráfico de energia. Eu tenho aqui o orbital S, que cabe apenas 2 elétrons, e o orbital P. A cada caixinha cabe 2 elétrons, então o orbital P, que está vazio, cabe 6 elétrons, ok? Estado fundamental é quando os elétrons não estão excitados. Então, do jeito que eu faço a distribuição, mais para baixo aqui eu não desenhei, eu só estou desenhando a camada de valência, eu tenho o 1s2, depois 2s2 e depois 2p, ok? O que acontece? Na hora que eu forneço energia, vai acontecer o desemparelhamento desses elétrons. Então, um dos elétrons, como a gente viu lá na hibridização, um dos elétrons, né, vai ocupar um orbital vazio. Então, eu tinha um orbital completo agora e um vazio. Agora, eu tenho 2 orbitais incompletos. Esse daqui é o chamado estado excitado ou estado ativado. Por conta da diferença de energia entre o orbital 2p e 2s ser pequeno, acontece o fenômeno da hibridização. Então, esse orbital aqui vai se mesclar com esse, formando justamente aqui um orbital intermediário híbrido sp.
Então, perceba que sobrou 2 orbitais p vazios, estão aqui, e agora não existe mais o orbital s, porque justamente ele foi hibridizado. Se eu considero aqui, né, com relação ao caráter desse orbital, inclusive os formatos, como eu tive um S e um P, 50% de contribuição foi do S e 50% de contribuição foi do P, formando aqui o meu orbital híbrido SP. Perceba que agora ele pode fazer duas ligações covalentes equivalentes. Então, desse jeito aqui, as ligações não são equivalentes, porque elas estão em regiões diferentes de energia. Agora, como estão no mesmo nível de energia, elas são equivalentes. Esse é o meu orbital híbrido SP. Por isso que o berílio faz duas ligações covalentes, ok? Próximo exemplo, agora numa hibridização sp2 com o boro. O boro tem 5 elétrons, então fazendo a distribuição, chego nisso. Colocando num gráfico a distribuição aqui do boro no estado fundamental. Eu tenho aqui 2s preenchido, seguindo a regra de Rand, um elétron aqui no orbital p. Quando eu forneço energia para o boro, eu tenho a excitação desse elétron e ele passa a ocupar um orbital vazio. Então, ele sai daqui e vai aqui para cima. Agora, eu tenho 3 orbitais incompletos que vão se mesclar. Quando eles sofrem hibridização, eles vão formar agora 3 orbitais híbridos sp2. Perceba que o número de orbitais atômicos que eu uso é o número de orbitais híbridos que eu formo. Então, agora eu tenho um orbital P que ficou vazio, não hibridizado, orbital S, que não existe mais, e o orbital sp2 aqui, que está justamente com as hibridizações, né, do jeito que a gente observou. Então, eu tenho agora 3 ligações sigma que são equivalentes, ok? Por isso que o boro faz 3 ligações covalentes simples, tá certo? Vamos agora para um caso de hibridização sp3, o caso do carbono. Então, quando a gente analisa uma estrutura de um carbono sp3, a gente percebe que não existe diferença nas ligações químicas dele. Se a gente faz a distribuição eletrônica, temos isso daqui. Colocando aqui nesse gráfico, lembrando que segue a regra de Rand, por quê? E o princípio da multiplicidade. Quando eu vou distribuir aqui, eu tenho que colocar o maior número de elétrons desemparelhados no mesmo subnível. Então, por isso que eu não posso colocar os 2 elétrons aqui juntos, tá? Eu tenho que colocar separados. Se tem dúvida disso, aula de números quânticos, ok? Quando eu forneço energia para esse meu átomo de carbono, eu vou ter o estado ativado ou estado excitado. Agora vai sofrer hibridização, todos esses 4 orbitais, formando 4 orbitais sp3. Agora sim eu tenho todos no mesmo nível de energia, por isso todos são equivalentes. Então aqui eu tenho 4 ligações sigma equivalentes, ok? Isso daqui é o que a gente observa em 4 ligações simples. Lembra que cada simples é uma sigma, então o carbono fazendo 4 ligações simples forma justamente um carbono sp3, tá certo? Continuando falando do carbono, vamos analisar uma hibridização sp2 para o carbono. Então, novamente, a gente tem aqui o nosso estado fundamental com o carbono, mas agora, quando eu forneço, então está aqui. Formei isso daqui, forneço energia, estado excitado. Para formar a hibridização sp2, eu vou ter agora que deixar um orbital p sem hibridizar. Está aqui, ó. Quando eu desenho, eu tenho o meu orbital sp2 aqui, então perceba que, como eu usei apenas 3 orbitais, o orbital S é 1. Então, 33% de contribuição foi do S e 66%, né, 2/3 da contribuição foi para o orbital P. Eu formei aqui 3 orbitais sp2 hibridizados e sobrou um orbital P não hibridizado. Na hora que a gente vai observar as ligações, o que a gente tem? Eu tenho 3 ligações covalentes sigma aqui, e esse orbital que sobrou com um elétron pode fazer agora uma ligação π, ok? Justamente porque ele é um orbital não hibridizado, mas que tem ainda um elétron desemparelhado para poder se ligar. Então, quando eu falo de um carbono sp2, ele faz isso daqui.
Como que a gente observa isso? Quando ele faz uma dupla e duas simples. Lembrando que esse carbono sp2 está fazendo aqui, ó, uma sigma aqui, outra sigma aqui e mais uma sigma aqui em cima. São as 3 sigmas aqui. Essa quarta ligação que faltou é a ligação π que eu mostrei aqui no meu gráfico. Ok? Mais um exemplo do carbono. Agora vamos ver o carbono sp. Novamente, tem o estado fundamental e estado excitado dele. Agora, para hibridizar sp, eu uso apenas um orbital s e um orbital p. Ficam 2 orbitais p sem hibridizar. O que a gente observa aqui? Eu tenho 2 ligações covalentes sigma aqui nos orbitais sp e 2 ligações π que vão sobrar aqui em cima, porque são de orbitais p não hibridizados. Onde que eu observo isso em moléculas com carbono? Quando o carbono faz, por exemplo, 2 duplas. Então, ó, essa ligação aqui é sigma, essa em cima é π. Aqui é sigma, aqui é π. Então, 2 sigma, 2 π. E também quando o carbono faz uma tripla e uma simples. Aqui, ó, sigma e aqui no meio sigma. Já deu 2 sigma. E aqui em cima π, aqui embaixo também π. Ok? Então, exemplo aí de um carbono sp para vocês. Agora, vamos analisar uma hibridização sp2 no nitrogênio, ok? Então, se eu faço a distribuição eletrônica do nitrogênio, está aqui. Essa, quando eu coloco num gráfico, eu tenho justamente o estado fundamental dele dessa forma. Na hora que eu fornecer energia, esse elétron vai saltar para o orbital aqui P. Por que ele não salta mais para cima? Porque eu não tenho um orbital tão próximo. Então, o orbital mais próximo aqui do 2s é o 2p. Se eu passo para o próximo, já é 3s, que é mais distante. Então, mudei nível energético, mudei ainda mais essa diferença de energia. Ok? Esse elétron vai passar para cá. Na hora que esse elétron passa para cá, ocorre a hibridização, por exemplo, em sp2. O que vai acontecer? Vamos analisar aqui. Eu tenho aqui 3 orbitais sp2, só que apenas 2 ligações covalentes sigma, porque aqui pode receber um elétron ainda e aqui também pode receber outro. Aqui não pode, porque já está completo esse orbital. Então, isso daqui que me sobra é um par não ligante, ok? Que depois vai poder fazer, por exemplo, uma coordenada, mas aqui, por enquanto, não faz nada. E aqui em cima me sobra um orbital p não hibridizado para fazer uma ligação covalente π. Se a gente observa isso, é esse nitrogênio aqui, ó. São 3 nuvens eletrônicas, hibridização sp2, ok? Outra coisa que a gente observa aqui, ó. Eu tenho uma sigma aqui, outra sigma aqui. São as 2 sigma que eu falei. Tem uma ligação π aqui, tá aqui a ligação π. E esse par não ligante está justamente nesse orbital sp2. São esses 2 elétrons aqui, ok? Oxigênio agora numa hibridização sp3. Então, quando eu faço a distribuição do oxigênio, chego nisso. Colocando no gráfico, está aqui. Quando eu forneço energia, eu vou ter esse estado excitado ou ativado. Fazendo a hibridização, a gente vê isso daqui. Olha que interessante. Foram 4 os orbitais hibridizados. Perceba que agora eu tenho aqui 4 orbitais sp3. Sobrou aqui para mim apenas 2 orbitais para fazer ligações sigmas. E aqui sobram 2 pares de elétrons não ligantes. Observando isso aqui na estrutura, aqui que eu tenho, ó, sigma aqui. Par não ligante, par não ligante. Nesse caso do oxigênio, ele não faz nenhuma ligação π, tá? Lembrando que tem outras hibridizações para o nitrogênio e para o oxigênio. Só trouxe um exemplo de cada aqui para a gente. Não se preocupe porque é mais importante você reconhecer qual a hibridização dele, tá? Saber se faz sigma ou π, do que exatamente ficar entendendo os gráficos, no sentido de desenhar os gráficos, ok? Agora, vamos ver um caso de hibridização sp3, o caso do fósforo. Então, no fósforo, como eu já estou falando aqui a camada de valência é a terceira camada, eu posso aqui considerar o orbital D também, porque ó, depois do S, P, também tem o orbital D. Então, na hora que eu desenho, está aqui, ó.
S, P e D. Perceba que na distribuição eu não tenho nenhum elétron no orbital D, é o que está aqui. Mas eu tenho 3 no P e 2 no S. Quando eu forneço energia, esse elétron vai conseguir passar lá para um orbital D. Assim, na hora que hibridizar, vai haver a fusão desses 5 orbitais, formando aqui, como eu tenho um orbital S, 3p e 1d, são 5 orbitais sp3d, ok? E sobram aqui mais 4 vazios. Isso faz com que eu tenha 5 ligações covalentes do tipo sigma, como a gente viu um exemplo no vídeo anterior. E para fecharmos, uma hibridização sp3d2, é o caso do enxofre, que também tem camada de valência aí no nível 3, ok? São 6 elétrons na camada de valência. Fazendo a distribuição, eu tenho essa daqui no estado fundamental. Fornecendo energia, há o desemparelhamento desses pares de elétrons, e aí eu tenho 6 orbitais incompletos. Ocorre a fusão desses 6 orbitais, formando 6 orbitais sp3d2. Sobram 3 orbitais d sem ligar, né, sem nenhum elétron, mas aqui eu tenho 6 ligações covalentes sigma, ok? Fechamos aqui a nossa aula de hibridização. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.